Olá, então vamos lá, dando continuidade à nossa explicação sobre fusos horários. Agora nós vamos ver uma outra situação, porque geralmente nas provas nós não vamos encontrar uma tabela dessa prontinha, marcando os pontos, só para a gente ir lá e contar, somando a leste e diminuindo a oeste. Nós vamos encontrar essa situação em provas, nós não vamos encontrar uma tabela dificilmente. Então, como que vai vir, Fabiana? Ao invés de vir a tabela, nós vamos ter aí as coordenadas geográficas de cada ponto. Eles vão citar uma determinada localidade e vai trazer para a gente a latitude e a longitude de cada uma aí das localidades. Então, nesse momento, nós temos que ter muito cuidado, porque latitude, que são as linhas traçadas sobre o planeta a partir da linha do Equador, elas praticamente não têm nada a ver com fuso horário. O que vai importar em fuso horário para a gente são as longitudes, que são as linhas traçadas a partir do meridiano de Greenwich. Então, o que vocês têm que prestar atenção? Na hora que vim trazendo a latitude e a longitude do ponto para vocês, descartam a latitude e foquem na longitude, porque é ela que vai nos fornecer aí os dados sobre os horários. Então, como é que vai vir nas provas? Eu peguei o mesmo exemplo que eu coloquei aqui do ponto A e B, assim como os outros, e já estou exemplificando aqui. Na prova vai vir da seguinte maneira. Uma cidade A, localizada a oeste de Greenwich, são 12h30. Quantas horas serão numa cidade B, localizada a 75 a leste de Greenwich? O que nós vamos fazer? É necessário fazer um cálculo com esses dados que a gente teve. Nós vamos pegar, então, as longitudes, que é 45 a oeste e 75 a leste, e fazer um cálculo com ele. Nós vamos perceber que oeste é diferente, eu usei aqui o hashtag para simbolizar os símbolos de diferente, né, que eu não encontrei no teclado. Oeste é diferente de leste, tá cada um em um hemisfério diferente. Quando eu tenho um hemisfério diferente, eu irei somar as longitudes. Como assim, Fabiana? Eu vou pegar o 45 e somar com 75. São hemisférios diferentes, então a gente vai somar. Então, 45 mais 75, 120 graus. Eu encontrei aqui a diferença em graus entre as duas cidades, entre a cidade A e a cidade B. Depois que eu encontrei a diferença entre graus, eu quero saber, na realidade, a diferença que existe entre horas entre essas duas cidades. Para eu encontrar as horas, o que eu vou fazer? Sempre dividir por 15. Porque nós vimos que cada fuso tem uma distância de 15 graus um do outro e cada 15 graus significa 1 hora. Então, nós vamos pegar o 120 e dividir por 15. 120 dividido por 15, nós teremos um resultado aí de 8 horas. Então, entre a cidade A e a cidade B, nós temos 8 horas de diferença. E o que nós temos que prestar atenção, gente? A cidade A, ela está... Qual que é a direção que a cidade B está em relação à cidade A? Ela está ao leste da cidade A. Então, se eu vou em direção a leste, eu vou somar ou diminuir horas? Eu vou somar horas. Então, eu vou pegar 12h30, que foi a hora inicial que a gente teve. 12h30 mais 8 é igual a 20h30. Foi o mesmo resultado que nós encontramos quando nós contamos aqui. Porém, em uma situação de prova, a gente não terá a tabela para contar e será mais rápido a gente fazer o cálculo, ok? Temos um outro exemplo. Aqui agora da cidade C e a cidade D, a mesma coisa. Então, a cidade C está localizada a 50 a oeste de Greenwich, lá são 8 horas. Quantas horas serão na cidade D? Que está a 45 a oeste, os dois hemisférios são iguais. Oeste é igual a oeste. Quando nós temos dois hemisférios iguais, nós vamos subtrair as longitudes. Nós vamos ter aqui, então, 150, que é da cidade C, menos 45. 50 menos 45 é igual a 105 graus. Depois que eu encontrei o grau, o que eu faço? Eu quero encontrar as horas. Então, sempre vou dividir por 15 para encontrar as horas. Então, 105 graus dividido por 15, eu vou ter aí um resultado de 7 horas.
Agora, a cidade C, gente, ela está em relação à cidade D. A cidade, ela vai estar a leste da cidade C. Então, nós vamos somar novamente. Então, nós tínhamos a hora inicial 8 horas, encontramos 7, que é a diferença entre as duas cidades. Então, nós vamos ter 8 mais 7 é igual a 15 horas. Ok. Um outro exemplo que nós vamos ter aqui, que é o da cidade E e cidade F. A cidade F está a 60 a leste e a cidade E 90 a oeste. Então, os hemisférios são diferentes. Já vimos que quando os hemisférios são diferentes, nós iremos somar as longitudes. Então, nós vamos pegar 90 mais 60 é igual a 150. Só que eu preciso encontrar as horas, né? Para encontrar as horas, eu preciso dividir por 15. Se dividido por 15 é igual a 10. Porém, gente, a cidade F, ela está a oeste da cidade F. Então, se eu vou em direção a oeste, eu vou diminuir 1 hora a cada fuso. Então, eu vou diminuir aqui o horário inicial, que era 6 horas da manhã, do dia 6/4, menos 10 horas. Eu vou ter, então, aí 6 menos 10, aí você contar isso aí de 1 em 1. Encontrei o resultado de 20 horas do dia 5/4. Porque na cidade aí ainda nem chegou o dia 6. Ela está atrasada. São a cidade F, que já está mais a leste de Greenwich. A próxima situação vai ser aqui da cidade G e H. Nós vamos ter, então, aí a cidade G localizada a 105 ao leste, lá são 17 horas. Que horas serão na cidade H, que está a 75 a leste? Então, nós vamos ter hemisférios iguais, as duas estão ao leste. Nós vamos subtrair. Então, nós vamos pegar o 150 menos 75 é igual a 75. Mas nós precisamos encontrar aqui a diferença de horas. Para encontrar a diferença de horas, o que nós vamos fazer? Sempre dividir por 15. Então, 75 dividido por 15 é igual a 5 horas. Entre a cidade G e H, nós temos 5 horas de diferença. Então, nós vamos pegar a hora inicial, né? 17 menos 5. Por que menos 5? Porque o ponto H, ele está a oeste do ponto G. Gente, embora os dois estejam ao leste, nós sempre temos que olhar se o deslocamento ele será em direção a oeste ou a leste. Nesse caso, seria de leste para oeste. Então, a gente está indo para oeste, nós vamos diminuir. 17 menos 5, 12 horas. A última situação que nós temos nesse caso foi a linha internacional de mudança de data. Então, a cidade I, ela está a 135 ao leste, a cidade J 50 a oeste. Os hemisférios, eles são diferentes. Quando os hemisférios, eles são diferentes, nós vamos somar, né? Então, 135 mais 150, 285. Vamos encontrar, então, agora a diferença de horas. Para encontrar a diferença de horas, dividir por 15. Então, 285 dividido por 15, eu obtive aí 19 horas. Porém, essas 19 horas, ela seria se a gente viesse nesse percurso aqui. Então, seria muito longe. Se torna mais fácil atravessar a linha internacional de mudança de data e já vir para cá, por esse caminho. Então, quando a gente tiver uma quantidade de horas que ultrapassam aí 12 horas, é mais fácil a gente ir pelo caminho, um menor caminho, né? Ser 24 menos 19, nós temos 5 horas, ou seja, 5 fusos aqui. Estamos indo em direção ao leste, embora aquela localidade esteja situada ao oeste. Nós vamos somar, então, 10 horas, que foi a nossa hora inicial, do dia 6/4, a 5 horas. Então, 10 mais 5 é igual a 15 horas do 4, porque a cidade J, ela está atrasada em relação à cidade I. Ok, essas são as situações que nós vamos encontrar, né, em vestibulares, para encontrar aí a hora simultânea. Nós temos ainda o terceiro passo, que é em situações de voo.
Até o próximo vídeo.